Boa noite, gente. Aqui é a Bruna Britt, jornalista, comunicadora, empreendedora. Vamos aí começar uma nova live, né? É, Instagram aí avisando todo mundo. A Carla começou a entrar, bem-vinda. Vamos então aprender hoje como escrever um livro. A Matilde também, um beijo grande. A Fê entrou, muito legal. Legal, então, para a Fê participar. O José Manuel também. O Ginjo, muito legal. A Vê tá mandando convite. A Fernanda Veiga, muito bem. Aceitar, só um minutinho. Visualizar, ok. Visualizar, aceitar. Fê. A Ana Helena também, minha sobrinha, beijo. Ai, saudade de você, Matilde. Hoje, então, nós vamos falar com a Fernanda Veiga, ela é jornalista. Oi, Fer, bem-vinda, boa noite. Oiê, tudo bom? Oh, Boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal que já está aqui também. isso. Muito feliz de estar batendo esse papo com você, viu? Isso. Então, bastante coisa para a gente saber, conversar. Estou bem curiosa aqui. Como é escrever um livro de uma história que você tenha vivenciado, que não tenha sido tão legal assim, ou também histórias que são legais. E aí, como é o processo para publicar um livro, né? Você acabou criando uma editora durante essa pandemia e publicou um livro, né, sobre a sua síndrome de Burnout, que você vai explicar para nós, que essa coisa eu só sei que é quem trabalha muito e fica doidinho, mas não é tão simples assim. Aí você fala também de todos os sintomas e tudo mais. Mas primeiro, deixa eu parar de falar, se apresente, você está morando aqui no litoral e começa a falar um pouquinho como que foi esse processo aí de escrever o livro para depois publicar. Bem-vinda. Obrigada, Bruna. Então, eu te entendo, assim, é muito bom a gente estar em família aqui, né? Porque jornalista gosta de conversar, gosta de falar, e é muito bom essa troca de ideias. Muito legal a sua ideia, esse canal, esse espaço para a gente poder também aprender, como a gente aprende, né? Com a experiência do outro, né? É bem mais fácil, né? Porque a gente ficar trilhando sozinha, se tem alguém que já trilhou e já sabe como que é. Com certeza. Então, eu pode ter certeza, assim, que eu sou fãzoca do canal, tô acompanhando você, viu? Muito legal mesmo o seu trabalho. E aí, Gratidão. assim, eu tô aqui em Caraguá há 3 anos. Eu sou paulistana, nascida em São Paulo, criada em São Paulo. E, oi, Cássia! Cássia de Regina, minha amiga. Que legal. Então, e vim para cá de mala e cuia há 3 anos. A minha filha passou no vestibular para jornalismo, no módulo. E aí, ela foi sua aluna, inclusive, se eu não me engano. Ela falou, eu conheço a Bruna. Como ela chama? Bianca. Ai, que legal. Muito bom. Eu Sim, falei, não, Caraguatatuba é uma cidade muito pequena, é muito engraçado, né? Todo mundo se conhece de alguma maneira, tem alguma conexão ali. muito legal. Então, assim, ela passou no vestibular e ela veio para cá, e aí eu estava saindo daquela coisa toda que eu tinha vivido do burnout e precisava de outros ares, porque não dá para você ficar em São Paulo doente, né? A Verdade. cidade é muito insalubre. Então eu resolvi vir para cá, peguei a criançada, os gatos e vim embora para Caraguatatuba. Muito bem-vinda, então. Que legal. Você Obrigada. já tinha E a começado. cidade me acolheu muito bem, viu, por sinal. Eu fiquei muito feliz. Ai, não Uma posso cidade super falar. acolhedora. Eu adoro morar aqui, a praia, as pessoas, enfim, o trabalho. Eu não tenho o que falar. Estou onde eu queria estar. Agora, É verdade. conte agora como é que foi. Você já tinha começado a escrever alguma coisa antes de vir para cá? Como que foi esse processo? Quanto tempo para você escrever? Qual foi a ideia? Conta a sua história aí. Por que que você quis escrever o livro? Tá. Por último, em São Paulo, eu trabalhava numa rádio dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. Tá. E lá eu era radialista, jornalista, editora e tudo mais. Sabe aquilo que quando descobrem que você gosta de trabalhar e que você faz com prazer, começa a te dar um monte de trabalho? Entendi. Eu sei que isso não acontece aqui no Brasil, acontece só lá na Tailândia, mas Oh, comigo acontece. beleza.
É. Então, comigo aconteceu muito isso. Eu tive um acúmulo de trabalho muito grande e adoeci. E na minha vida, tudo acontece muito que ao mesmo tempo, assim, é engraçado, sabe? Eu tenho ciclos que acontecem muito intensamente. Então, ao mesmo tempo que eu descobri que eu estava doente, eu descobri que eu amava psicologia, aí eu consegui uma bolsa de estudos para estudar psicologia, e aí eu fui a minha terapeuta, sabe? Então, assim, o livro, ele nasceu do meu divã, eu me coloquei no divã e falei, vamos lá, Fernanda, vamos descobrir o que que você tem aqui. Muito Então, foi mais ou menos assim bom. que as coisas começaram, entendeu? Foi bem interessante. Legal você falar que escrever também é um processo terapêutico. Você tira de você, Muito, como é que fala? Se cura, né, escrevendo. Isso é muito legal sim. também. E quando você lê, você se entende. É como se não fosse você que tivesse escrito, saca? Que Você lendo, você fala assim: quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É muito legal. muito bom. Então, esse processo aconteceu, começou em 2016. E aí eu vim para Caraguatatuba já com o esqueleto do livro montado. Eu achava que eu já estava com tudo pronto. Mas mal eu sabia que metade da história ia acontecer aqui em Caraguatatuba, entendeu? Nossa, como foi isso? Lá você sentiu que você Então, trabalhava muito, é isso? isso. Então lá eu adoeci e, né, estava cansada porque o burnout, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome que acomete muitos jornalistas e muitos professores também. Até professores agora durante a pandemia têm que tomar muito cuidado para não entrar nesse processo de burnout. Olha, Eu senti que está estressado, o corpo não está funcionando legal, sabe aquele que parece que você levanta da cama, mas a tua mente está lá na cama ainda, não ligou? Então, a mente e o corpo não estão trabalhando em sintonia. Existe uma exaustão física, sabe? Você tem compromissos, você sabe que você tem compromisso, mas você não consegue ir honrar o seu compromisso. Você não consegue atender telefone. O fato do teu telefone tocar já te dá tremedeira, mal-estar, sabe? É uma loucura. Muito debilitante mesmo. Se eu pudesse chamar o burnout como uma palavra em português, seria isso: debilitar. É uma doença que debilita a pessoa de todo jeito. cansaço. E fora, e fora que é assim, por exemplo, eu era radialista, locutora. Eu tive dislalia, que é quase que uma gagueira, sabe? Nossa, e como é que você fez? Não dá para trabalhar? Como é que você fazia? Não fiz, não fiz. Aí a empresa que eu trabalhava, ao invés de me ajudar, me apoiar, me acolher, falar, vamos tirar uma licença, procura uma ajuda médica. Não, eles me incentivaram a sair fora, a pedir demissão. Porque eles também não iam me mandar embora, entendeu? Olha só. Então, quando eu pedi demissão, eu senti que eu precisava parar, porque eu também não tinha condições de fazer mais nada. Quem tem síndrome de burnout não consegue produzir nada, nada, nada. Eu não consegui escrever 3 linhas, para você ter uma ideia. Entendi. Saúde. Como que você fez para sair disso? Primeiro para diagnosticar. Então, Ajuda mesmo? sim, tem que pedir ajuda. É, Então, eu comecei a fazer terapia, fui para psiquiatra, porque eu também tive que tomar remédio, tá. porque o corpo ele precisa desacelerar. E tudo isso é processo químico, tá, Bruna? Não é algo assim, tipo, ah, a pessoa ficou louca. Não, os hormônios que entram em conflito entre eles, você tem que tomar remédio para reanimar, realinhar os hormônios, tá? Então a gente precisa primeiro desmistificar isso, falar, ah, a pessoa teve burnout, ou teve depressão, ou teve síndrome do pânico, tá louca. Não, ela está com os hormônios bagunçados. Ela precisa de férias, ela precisa de cuidado, e ela precisa de remédio sim. Então a Entendi. gente tem que ter esse respeito, sabe? Muito legal. Então, isso pode acometer qualquer um. E aí, como é que fala? Qualquer um. Você diagnosticou, parou tudo, se tratou, isso que é muito. E aí você foi ficando boa. E como é que foi? Durante o processo para você se recuperar, você começou a escrever. E aí conta essa parte que É, quando você chegou em Caraguá ainda tinha mais metade da história. Conte. então, porque aí existe a mudança de estilo de vida, né? Que é algo que também é necessário. Então não adianta nada você tomar remédio, você se entupir de remédio, você se encher de sessão de terapia se você continuar naquela mesma vida. Ah, Você tem que mudar os seus hábitos também, né? E daí esse é o mais difícil, e esse é o que. acelerar em Caraguá. Então. Eu vim pra cá nessas assim de louca, louca, porque eu vim desempregada,
sem nenhuma perspectiva de trabalho. Eu trabalhava para uma empresa que não estava me pagando. Eu prestava serviços para uma empresa lá do Sul, né? Eu escrevia textos para eles. Tá. Eles não estavam mais me pagando, estavam me devendo uma grana, e eles falaram, não, pode ir que a gente vai te pagar o que a gente te deve e tal. E eu não estava conseguindo mais produzir também. Imagina que loucura, né? A louca, total. Mas eu falei, ou eu mudo meu estilo de vida, ou eu não vou mudar. Ou eu vou ficar mal pra caramba. É. Então eu fiz isso. Eu abri mão de toda a minha segurança e falei, vou dar esse pulo. Pulei no escuro mesmo. E foi muito bom. E aí chegou, veio pra cá e aí começou a vida, começou a andar. Como foi? É, vai fazer caminhada, vai caminhar, vai andar, vai passear na orla, que é maravilhoso, né? Eu fiz muito isso, muitas caminhadas com fone de ouvido, óculos de sol enorme no rosto, me escondendo, assim, me escondia das pessoas, bonezão, sabe? Sei, Porque naquele momento eu não queria que ninguém me reconhecesse, é como se eu estivesse em São Paulo ainda, sabe? entendi. Então eu achava que alguém podia me reconhecer e me julgar e tal. Tudo isso é da doença. Quem já teve síndrome do pânico sabe como é que é. Olha. De repente, com esse novo estilo de vida, eu fui vendo que eu estava melhor. E eu tive vontade de voltar a escrever, sabe? Quanto tempo você ficou com essa síndrome? Quanto tempo para poder se curar? E aí conta agora o processo do livro, então. Quantas páginas? É. Como é que você escrevia? Tinha horas para escrever por Estou com dia? ele aqui para mostrar para vocês, inclusive. Outra. Então, é, eu de novembro, novembro de 2016 eu comecei a escrever. Ah, Setembro de 2016 comecei a escrever. E aí é, foi um ano doente, digamos assim. Aí eu mudei para cá em 2017. Em 2017 eu comecei a me cuidar e de repente eu fiquei super bem, sabe? legal. Então foi rápido, num Só que, ano, assim. só que assim também, né? Eu fui louca, né? Porque eu joguei tudo para trás. Falei, não, eu vou me curar, eu vou me cuidar. Eu tenho minhas filhas que Primeiro a dependem de saúde, mim. né? Não adianta tá ganhando dinheiro, tá sei lá o quê, e tá péssima. Muito bom. É, E aí então, você e voltou a aí escrever eu esse escre... livro aqui? isso, eu comecei a escrever aqui. E foi muito bom porque eu comecei a escrever meio que ao vivo e a cores, sabe? Conforme as coisas iam acontecendo, que eu ia experimentando e dava certo, que era bom. E eu fui me recuperando, eu fui me reencontrando, eu fui me reconectando. Eu voltei a ser jornalista, eu voltei para a Olha, área. Então, tudo aquilo que eu tinha perdido, eu consegui resgatar, sabe? E resgatar de uma maneira muito mais gostosa, porque trabalhar aqui é muito melhor do que trabalhar em São Paulo, pra falar a nossa, que verdade, né? superação, muito legal. Mas você não tinha assim, eu vou escrever, o livro vai chegar ao final quando eu escrever sei lá o quê? Você tinha colocado uma meta, eu não sei, ou você estava Não, não, sentindo? não. Eu senti um dia, eu sentei para escrever e falei, eu acho que aqui deu, é isso, era isso, sabe? Eu senti que o ciclo tinha fechado com um acontecimento que eu não posso dar muito spoiler, mas teve um acontecimento muito importante que foi o acontecimento que eu falei, pronto, fechou o ciclo do burnout. Agora é o ciclo da Fernanda, é o ciclo da Fernanda profissional e que vai conseguir fazer as coisas acontecerem, sabe? E foi muito bom. Depois de 3 anos de debilidades, eu senti que eu era capaz de novo. Mas E abrir também a editora foi muito bom, né? isso que eu ia Também. falar, como que foi? Daí você começou a pesquisar como é publicar livro, quanto custava. Você falou, eu quero publicar, e aí da onde veio essa ideia de criar editora? Conta. Então, o meu livro, como ele tem um mote muito forte, que eu falo de abuso espiritual também, que é quando a pessoa de dentro da igreja ela abusa do fiel a ponto de tirar um pouco até a identidade do fiel, sabe? Essa coisa que a gente está vendo aí, sabe? De desrespeito, Manipulação, das né? pessoas não. De lavagem cerebral. Isso, é isso. Eu sofri essa lavagem cerebral dentro da igreja. Então, como é um assunto muito pesado, muitas quiseram publicar meu livro. Então, sabendo da polêmica, sabendo do barulho que ia dar e tal. Então, vinham com aquelas propostas maravilhosas.
A Cássia falou assim, leiam, é muito bom e gostoso de ler. Obrigada pela propaganda. E o Pedro também falou: parabéns, salvou a si mesmo, né? E se superou, com certeza, super corajosa. Poucos conseguem fazer isso. Olha, eu vou falar uma coisa bem real para vocês, assim, que eu não sou de mascarar nada. Eu acho que eu fiz mais pelas minhas filhas, sabe? Quando você olha e fala assim, eu não posso desistir porque eu tenho filhos. Que exemplo que eu vou dar para elas? Então, quando você tem alguém que para se espelhar em você, não tem desistência, não tem deixa pra lá, sabe? Acho que a gente precisa, né? A gente se esforça mais. Muito bom. Mas aí foi isso. Então, várias editoras queriam publicar porque, não, o tema é muito bom, o tema é polêmico, vai Nossa, fazer barulho, não, porque eu vou ninguém fazer fala isso. Vou fazer sobre isso, né, filha? Quem que fala que vai na igreja e saiu maluca. porque não aguentou a pressão? Não, e eu falo também de aborto, eu falo de estupro de vulnerável, falo de várias coisas. Porque o que que eu faço? É como eu disse, foi uma terapia mesmo, sabe? O que eu passei a minha vida toda. Porque eu quis entender por que que eu era tão vulnerável e por que que eu fui tão suscetível a essa lavagem cerebral. Por que que eu deixei que me manipulassem? Porque, na verdade, desde a minha infância, eu passei por vários processos manipulatórios. Entendi. Então, eu precisava me desvincular daquilo que me deixava que eu sempre estivesse disponível para o que os outros quisessem que eu fizesse, sabe? Olha, Então, imagina. foi muita descoberta de você mesmo, se empoderar, tirar muitas crenças que limitavam É, para poder ressignificar e viver uma nova vida. E como foi? sim, por isso que eu sou apaixonada pela psicologia, sou apaixonada. E hoje você é um Salva estudante vidas. de psicologia, né? Além de jornalista, Sim, muito bom. apaixonada pela. E conte como foi. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Ah lá, Então, ó, aqui é a capa do livro. olha que legal. E esse é um desenho seu, né? Essa capa aí é a sua carinha. Essa aqui é uma foto minha, era uma foto de perfil minha do Facebook. Aí o artista, o nome dele é Neco, ele é lá do Rio Grande do Sul. Ele pegou e desenhou, né? Só que depois, se vocês puderem ver lá no meu Instagram do livro, chama Nota Vai, @Nota Vai. Vocês vão ver que a minha filha, ela é idêntica. Então, eu acho que ele pegou a minha filha, na verdade, ao invés do meu rosto, sabe? E aí, queria aqui até mostrar aqui atrás, ó. Olha que lindo o conceito. Olha, Isso daqui é uma música, mas é uma música verdadeira. Então, para quem é músico, é uma música mesmo, tá? Ele colocou a partitura da música, uma música que super fez parte do meu processo de cura. E aqui é uma equilibrista, porque ele falou, toda mulher é uma equilibrista. Então, é uma equilibrista que atravessou a porta da limitação e para o alto e além, né? isso é muito legal, porque é isso, cada linha, cada desenho tem uma história. E aí, É maravilhoso. mas daí assim, um monte de editora gostou, queria publicar, e ainda assim você quis criar uma editora? Como assim? Então, quando a gente tem um filho, a gente zela por ele, não zela? Não tem aquele. Com certeza, o livro era um Então. filhinho. E aí o que eu senti é que assim, as propostas eram as mais absurdas possíveis. Para você ter uma ideia, teve uma que falou assim: olha, a gente vai imprimir 100 livros e te dá. Tá. Você vai vender esses 100 livros, seus royalties são esses 100 livros. Aí eu falei: oi? Como assim? É isso, não ia ganhar nada, simplesmente assim. Aí eles vão fazer quantas edições eles quiserem, vão querer que eu faça isso e aquilo para E eles. você recebe por 100 livros e tá bom. Oh, que situação, hein? Então, assim, comecei a perceber, eu falei, pera, eu acho que eu tô sendo lesada nessa história toda, estão me fazendo de besta nessa história toda. Claro que, assim, é muito diferente você pegar um livro e daqui a um mês ele tá lá na Saraiva, nas editoras do Brasil inteiro, você ter assessoria de imprensa para te levar para TV, para jornal, para rádio, para tudo quanto é lugar. Seria muito legal. Em um mês, todo mundo sabendo do que se trata. Sei. Mas eu achei que não era essa filosofia, sabe? Não era isso que eu queria. E Eu quero, eu quero isso assim, do jeito que está sendo. Eu recebo muitos inbox no Instagram, no Facebook, de pessoas que se identificam com a minha história, também sofreram dentro da igreja uma história de abuso, ou que também tiveram burnout.
e querem saber da minha experiência. Então as pessoas me chamam, eu converso, eu ajudo no que é possível, eu dou as dicas. O livro ele tem muitas dicas mesmo, porque eu conto todo o meu processo terapêutico, eu conto tudo o que aconteceu. Mas tudo que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, eu faço. E é muito legal, sabe? É muito mais gratificante para mim do que de repente, sabe? Aquela loucura assim. Até porque também com a pandemia, eu ia ser só maltratada mesmo, né? Nossa, mas e daí, assim, você já tinha, olha, meu livro vai ficar com quantas páginas ficou? Qual que era o custo do mínimo e o Ah, é verdade, você perguntou. o mínimo e o Olha, máximo eu tive. que as editoras Então, cobraram? E como que foi o processo de você criar uma editora? E aí fala para nós valores de como quanto é para publicar um livro, qual que é o processo, passo a passo. aham. Ó, o meu livro ele ficou com 161 páginas. 161. Não é um livro grosso. Eu tive o cuidado de colocar também com letras maiores, porque, né, eu uso óculos, eu sei como é difícil quando você pega aquela letrinha miúda, sabe, para ler, Perfeito. daquela cansada básica na vista. Então eu coloquei uma letra maior para ficar fácil das pessoas lerem e não cansar a vista tanto quanto as outras e tal. É, tudo isso teve um cuidado também, né? Tudo no livro foi estudado, foi pensado no leitor e tudo. É, existe um custo por trás do livro, não só a confecção do livro, porque a gente acha que assim, eu terminei de escrever, aí eu vou na editora, pum, entrego lá e tá pronto, né? Não é? Não, existe todo um processo. Você lê, relê, tem que fazer 3 leituras, aí você manda para um revisor, aí o revisor vai olhar várias coisas, porque o revisor vai entender o que está certo, o que está errado, qual a frase que você escreveu que para você tá clara, mas para ele tá confusa. Tá. Entende? Então, ele vai arrumar tudo isso, vai devolver para você, você vai ter que ler, vai ter que consertar, mandar para ele de novo, e ele vai olhar se tiver mais alguma coisa. Então, esse processo é um processo demorado. Demora o quê? 1, 2, 3 meses para isso? Por aí, por aí. Não adianta você falar assim, ah, não, mas eu vou fazer esse processo. Oi, Lourdinha, que bom. É minha mãe, Ela falou que vai ler também. a Matilde, que é a amiga dela. Vamos aproveitar e cumprimentar todo Olha mundo que legal. que entrou. O Pedro Monteiro, a Cássia, né? Sua amiga, a Neide, a Vivi, o Rodolfo, a minha tia Dorinha também, o Leandro, o Que Luiz legal. Rocha. Muito legal vocês acompanhando. Gratidão. E aí continua então falando para nós aí desse processo. Então, você escreve, aí depois tem Então, revisão, e aí depois tem o que? isso. O registro na É, Biblioteca Nacional. Como que a capa dá para fazer ao mesmo tempo da revisão. Dá para deixar louco o autor, tá? Porque, por exemplo, com a capa, você vê que foi um processo criativo bem delicado, né? é? Eu peguei um artista que ele leu o primeiro capítulo do livro e ele criou isso aqui. Entendi. Aí a ideia da borboleta foi da minha filha, Olha, que foi uma borboleta que apareceu aqui em casa. Uma história muito legal. E aí, mas se você faz as duas coisas ao mesmo tempo, a capa e a revisão é uma loucura. Porque você está falando de arte e você está falando de texto. tá, Aí teu cérebro dá uma fundida. Então, se você puder fazer cada coisa no seu tempo, é melhor. perfeito. E tem que ter profissionais que você confie muito, porque como eu disse, é como se fosse um filho que você está entregando ali na escolinha no primeiro dia de aula, sabe? Entendi. Então tem que ser alguém que você confie, que saiba que vai tratar com o mesmo amor que você está tratando a sua obra, sabe? Entendi. E aí depois disso, depois de pronto, a capa tá pronta, eu amei a capa, tá aprovada. Ah, eu aproveito também a revisão do livro, então tá tudo pronto. Aí começa a parte de diagramação do livro, que é juntar as duas coisas e dar o formato, como eu disse. Aí a escolha da fonte, então que tipo de letra que eu quero que tenha para o meu leitor, qual o tamanho. Ah, Foram coisas que, uau, né? Eu não pensava. Porque eu sempre fui ghostwriter, né? Então eu sempre fui aquela pessoa que alguém vem com a ideia e fala, eu gostaria de escrever um livro sobre isso, mas eu tenho 5 linhas e eu gostaria que fosse 100 páginas. Eu fazia acontecer, bora fazer o livro acontecer, né? olha, então explica, né? O ghostwriting, então você não sabe escrever, você conta a sua história e alguém escreve para você. É isso. Isso, exatamente. Ou você manda áudio, ou você conta onde você quer chegar, conta a história e a pessoa vai enchendo os detalhes, sabe? É como você
pintar um quadro. Você dá o quadro e a tinta. E o ghostwriter vai e pinta por você e você assina o livro. O ghostwriter, ele não aparece em momento algum. Então, nenhuma das obras que eu escrevi, por exemplo, eu vou dizer que é minha, não, é do autor, né? Hum, Então, quando você é ghostwriter, é muito fácil, porque você terminou de escrever, toma que o filho é teu, acabou meu trabalho. entendi. E aí, quando você percebe que não, que na verdade só tá começando, é uma loucura, né? Olha, E aí tem agora a documentação, o livro, ele... sua história, muito legal. Aí, Então, e o... então, ok, aí começou a diagramação, aí você aprova Isso, essa diagramação, aí vem a questão burocrática, como que é? isso. É, a documentação do livro, que é o ISBN, que é um número, são 13 números, na verdade, um código de barras. Deixa eu mostrar aqui. Que daí todos os livros publicados no Brasil, Aqui, eles precisam ter esse SBN, né? E esse registro é o isso, porque é o RG do livro, né? Biblioteca Nacional, é o RG do livro, isso. Isso, isso. Então, você tem que entregar também uma cópia para a Biblioteca Nacional, e você paga por isso. E tem um outro sistema de registro junto com o ISBN também que você pode pagar, e você manda para eles, e eles meio que dão uma segurada também em cópia, em plágio, é bem legal. Ah, legal. São coisas que são carinhas e tal, mas são necessárias. Fora isso, também tem a ficha catalográfica. Ah, é verdade. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês o que que é. Essa aqui, ó. A área do livro, né? Sobre o que fala. Isso. É, eles vão ler do que se trata o seu livro e vão identificar. É, por exemplo, o meu ficou em psicologia. Tá. Então, podia ser autoajuda, que é uma coisa que eu não queria que fosse autoajuda. Eu queria muito que fosse psicologia mesmo. Na hora. Então, falando, olha, é autoajuda, é psicologia, é jornalismo, qual que é a área do seu livro e quais são os assuntos principais. Então, é maravilhoso e tem que ter, né, a ficha catalográfica também. E tudo isso é um custo. Então, se você for ver, são vários custos picados Tá. que você vai tendo e que vai tendo um montante, né? Perfeito. E Fora isso, a própria abertura da empresa que a gente acabou fazendo, legal. loucura, loucura. Aí o Pedro está Então, dizendo aqui para nós que excelente explicação. Sempre quis saber como é o caminho das pedras. Foi até, fiquei até com vontade de escrever. Muito legal. Agora, ai, Pedro, escreve, escreve, é muito bom. agora, qual que é o custo? Então, você como editor, olha, eu quero publicar um livro de 100 páginas, 50 exemplares. Vai custar o quê? 5 mil, Uhum. 10 mil? Como que é? Todo, como é que fala? Incluindo tudo. Sim. Se você for andar aqui pelo Instagram, você vai ver várias editoras que colocam assim, publique 50 livros ou 100 livros de 50 páginas por R$ 69, saca? 69 E aí por até, cada livro? não, eles estão falando que não, 690, desculpa, Ah, R$ 690, que já é muito barato, né? nossa. E aí eu achei estranho, eu falei, R$ 690, como assim? E eu quis saber. Aí depois que eu vi que, na verdade, eles colocam um preço, mas depois eles falam, não, mas se você quiser tal coisa, é por fora. Se você quiser coisa... Então, assim, se você quiser um livro, por exemplo, com orelha, Vai que é custar esse mais aqui, tanto. Se você quiser aumentar mais R$ 100 mais páginas, caro. vai Ah, custar mais entendeu? tanto, entendi. Então é Mas isso. assim, só para a gente saber, eu E, quero publicar um livro, é isso. Quanto que eu tenho ah, que reservar? digamos assim, que do manuscrito, dos papeizinhos lá, das folhas sulfite que você vai entregar, até você receber o livro pronto, R$ 5.000, com tudo incluso, todos os trabalhos. Então, capa, revisão. Gente, deem valor pro revisor, por favor, porque o revisor ele salva vidas. Com certeza. E dê valor para quem faz a sua capa também. Porque eu vou dizer para vocês que a capa do meu livro é algo que tem chamado muito atenção e as pessoas têm elogiado muito. E eu não imagino o meu livro com outra capa, entende? Verdade. É, não. Então não é só assim, você escreve super bem, você arrasou, o resto que se dane. Não, os outros profissionais são tão importantes quanto a escrita, sabe? Muito legal, muito bom. E aí você, mas daí assim, você então, o filho foi tão único que você falou, não vou dar ele para ninguém, eu vou cuidar dele, eu vou abrir a Vou editora. abrir a creche. E divulgue, então, fale um pouquinho da sua editora, como que a gente te encontra.
Então, é isso. O nome da editora é Na Aljava. Aljava, para quem não sabe, é aquele lugar onde se colocam as flechas, sabe? Ah, Então, é como se fosse um lugar de preparo. Então, é onde as flechas são preparadas para serem lançadas como ao alvo, né? Então, por enquanto, a editora só tem Facebook, porque eu não dou conta de tudo, sendo bem sincera. entendi. Então, para quem quiser, Aljava, na Aljava, é facebook.com/na Aljava. Para saber mais sobre o livro, Vamos soletrar para a gente saber. Vai. opa, na Aljava, um J. Na N-A. Isso, aí mais um A, Hã? Aljava. Tá. Na Jalva, tá? Na Jalva, entendi. Isso, na Aljava. Então, esse é o da editora. Do livro é a Nota Vai. Então, é @anotavai aqui no Instagram Tá, ou /anotavai no Facebook. entendi. E tem o meu também, que é o Fecris Veiga, que é esse que a gente está conversando, que é o meu pessoal. Mas vocês podem me chamar também, tirar qualquer tipo de dúvida que vocês quiserem tirar, falar sobre escrita, falar sobre livro, sobre burnout, sobre abuso espiritual, enfim. Estou aberta a conversar. O que eu mais amo nessa vida é conversar, né? Como? Fecris Veiga. Tá, ok. Olha, ficamos com muita vontade de ler esse livro. Eu não li ainda, quero ler com certeza. E aí você, como é que fala? Hoje está fazendo esse trabalho não só de ghostwriting, mas como editora também. Aí falando que como editora também tem a questão da notícia, da assessoria de imprensa, do convite de lançamento, agora tudo online, então são várias estratégias. E aí é sempre legal já fazer com que alguém, com quem já conhece, né? E assim, o outro bem legal é que você se transformou, né? A sua profissão, você se, como é que fala, como jornalista, se reinventou. Quem que durante a faculdade, ou sei lá, na vida vai pensar em, ó, vou fazer jornalismo e depois vou abrir uma editora? Difícil. Então, isso é muito legal. Loucura, né? Você É nasceu, loucura. né? E assim, dentro de uma pandemia, sem contato social nenhum, então a gente tinha ideia de fazer um lançamento, a gente tinha ideia de fazer um barulho e tal. O lançamento foi online, quem quiser assistir, dá para assistir ainda lá no Facebook. Legal. E tudo mudou, assim, tudo online. E eu fiz uma parceria bacana com o Mercado Livre para que pudesse enviar os livros. Então, vai para todo lugar do Brasil através do Mercado Livre. Ah, Já está na Amazon também. E quem tem o Kindle pode ler de graça o livro. olha, Então, muito bom. quem tem Kindle pode ir lá e ler e baixar o livro. Por favor, baixem. Porque é novidade. Veio essa semana, começou essa semana. É o primeiro lugar que eu estou divulgando, ó. Olha, muito legal saber todas essas ferramentas, tá vendo? Se a gente vai fazer cada etapa sozinho para economizar, não vamos saber, né, desse processo aí. Muito legal. A Cássia está Pois esperando a é. continuação do livro. Quem sabe a gente também tem o livro da Cássia, o livro da Bruna, Vendo? Com né? O livro certeza. do Pedro também. Muito Gente, eu bacana. acho que assim, a coisa mais deliciosa que tem é quando você lê um livro, porque você lê a alma da outra pessoa, você lê a alma do autor. E tem livros que você começa, na verdade, ele te lê, não é você que está lendo, ele te lê. E é muito Você gostoso isso, né? Então eu tô louca para ler essas histórias. O livro legal é que você entra dentro dele, e é diferente de um livro, né? Ou de um filme que já tem tudo ali. Você se coloca e você coloca a sua vida, a sua história, enfim. Eu amo, parabéns, Fer. Olha, queria mesmo dizer Obrigada. assim, muito bacana. Vamos conversar mais depois, como é que fala, offline, sobre esse processo todo. E Opa! então, se você quiser aí uma frase, uma mensagem para engajar as pessoas, para a gente estar finalizando, geralmente a gente faz uma Hum, de conversa, onde, puxa, né, as dúvidas aí, eu acho que foram tiradas, né, de custo, de tempo, de prazo, de como que é esse processo. O Pedro falou que vai criar essa coragem. Queria agradecer também o Benedito, Pedro. a Nilza, o William, o Evandro, todo mundo aí que entrou. Diga então sua Que mensagem legal, aí que para a gente delícia. estar finalizando com chave de ouro. Olha, uma coisa que eu
que eu sempre penso para a vida. Não existe limite. O limite é algo que existe só aqui dentro. Não existe limite para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para as nossas vontades. Tudo que a gente quer fazer, com certeza o universo conspira a favor, sabe? Como eu disse para você, veio um artista maravilhoso para fazer minha capa. Eu conheci uma revisora maravilhosa que agora, né, trago junto comigo, trabalha comigo também, eu trabalho com ela, sabe? Então é uma equipe que acabou vindo. E se eu falar para você que eu tive esforço, não tive. As coisas aconteceram muito naturalmente. Então, se a gente não se limitar aqui, as coisas acontecem. Nada pode parar alguém que não se limita. Muito. É isso. E a gente pode se libertar também de muitas travas, de muitas vezes. Isso daí que é Muito. muito legal. Façam terapia. Façam terapia. Na dificuldade, na dúvida, tá sentindo que tá travando, não tá funcionando, não tá rolando, faz terapia. Terapia é o spa da alma, faz bem para todo mundo. Muito legal. Eu também adorei a live, a Cássia está falando, né? Muito legal. Parabéns, meninas. Também queria agradecer a Ofélia, né? E todo mundo que acompanhou. Então, eu vou estar publicando também, Fer, essa live. Nós vamos estar colocando no Facebook, Bruna Britt Legal. Connect, no YouTube. E vamos disponibilizar também no WhatsApp aí dos nossos amigos. Quem quiser, é só enviar aqui na mensagem que a gente está encaminhando também. Gratidão. Muito bom. E quem quiser falar comigo, pode me chamar, tá? Muito, Terei o prazer de conversar com todo mundo. muito bom. Obrigada por dividir essa história então com a gente. Obrigada. Beijo grande. Eu que agradeço. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.